O Cerrado é o maior bioma brasileiro e trabalhar nele não é fácil. Na capacitação da integração Lavoura, Pecuária, Floresta, vamos mostrar como otimizar a produção. Bom, meu nome é Lourival Vilela. O nosso objetivo hoje nessa aula é contar um pouco da história da integração Lavoura, Pecuária, Floresta nos últimos 30 anos na região do Cerrado, ou melhor dizendo, no bioma Cerrado. Em primeiro lugar, é importante que a gente caracterize rapidamente o que nós estamos falando de bioma Cerrado. Esse bioma Cerrado, ele é uma área da ordem de 25% do território nacional, 204 milhões de hectares, e com predominância de solos ácidos, e só para ter uma ideia, 15% da área do Cerrado são de solos arenosos ou solos areia quartzosa, ou o novo nome, neossolo quartzarênico. É importante dizer que nessa região nós temos uma diversidade climática bastante expressiva. Nós temos áreas, hoje no Cerrado, com chuva variando de 400 a 600 milímetros, sobretudo as regiões transição com semiárido, e temos áreas aí com chuva variando de 2.200 a 2.400 milímetros de chuva. Então, quando nós estamos falando nesse grande bioma, nós não podemos generalizar as informações para lá. Integração lavoura-pecuária no Cerrado. Qual Cerrado que nós estamos falando? Então é nesse sentido que essa aula nossa, nós vamos procurar ao longo do evento mostrar algumas experiências, tanto experiência de pesquisa como experiência de fazenda. Eu já venho trabalhando há mais de 30 anos, trabalhando com fazendas, e eu quero mostrar alguns resultados interessantes para vocês. Mas é sempre bom a gente contextualizar a evolução. Nós temos hoje, quando a gente olha a evolução da agricultura, a gente vê que entre 1996 e 2006, nós tivemos um crescimento muito grande, uma expansão muito grande da área de agricultura no Centro-Oeste. Isso não é novidade, mas é sempre bom mostrar esse aspecto. Por outro lado, quando a gente olha com relação à pecuária, a gente está observando uma redução na área de pastagem em algumas regiões. Na região Centro-Oeste, que é uma região que praticamente 80%, 90% dela faz parte do bioma Cerrado, no último dado já indicava uma redução da ordem de 1,2. Se nós tivéssemos esse dado do censo hoje pronto, com certeza nós estaríamos observando uma redução nessas áreas de pastagem na ordem de 10% a 15%. Por outro lado, nós tivemos um avanço muito grande em termos de área na agricultura e na produtividade. Hoje, apenas para exemplificar, a média de produção de grão, por exemplo, de milho no Cerrado está na ordem de 4.000. Os produtores tops hoje estão produzindo na ordem de 12 a 15 toneladas de milho por hectare. Soja na mesma situação, mas hoje nós vivemos um problema muito sério, problemas fitossanitários que estão aumentando e intensificando. Hoje a gente já observa em algumas regiões do Cerrado de 8 a 10 aplicações para controle de pragas em milho, de 6 a 8 aplicações em soja. Algodão, algumas fazendas estão com 40 entradas de máquina dentro das lavouras. Então isso é uma pressão muito grande, tá, que está acontecendo na área. E outra coisa que é importante, quando a gente olha a evolução nossa, o crescimento, a expansão da nossa fronteira pecuária, em 1977, esse é o mapa que mostra como nós estávamos, e quando nós olhamos em 2002 e 2001, veja o crescimento dessa
fronteira avançando na região da Amazônia. E isso vocês conhecem muito bem, que há uma pressão muito grande da sociedade para a preservação e um uso mais racional desse bioma. Mas a pecuária, embora na lista do procura-se, muitas vezes as pessoas passam desapercebido que a pecuária teve um crescimento grande nesse período. Falando em 1950 a 2006, nós tivemos um incremento médio anual de 3,3 na produção pecuária. E isso, em parte, ela é explicada. 21% foi em aumento da área de pastagem e 79% foi na produtividade. E nessa produtividade, o que nós podemos verificar que desempenho animal respondeu por 38% e taxa de lotação 62%. Ou seja, nós tivemos uma melhoria nas nossas pastagens e graças ao advento das braquiárias na década de 60, sobretudo no final dessa década de 60, o início da braquiária decumbens na região do Cerrado. Bom, sem esses ganhos, para obter a mesma produção adicional, nós precisaríamos de um adicional de 525 milhões de hectares para manter essa mesma produção que nós estamos hoje de produção pecuária. Ou seja, nós tivemos um efeito poupa-terra bastante significativo em relação devido a esse aumento de produção. Mas hoje nós vivemos numa situação de pastos degradados. Esse termo eu não gosto muito de falar em pastagem degradada, mas olhando os dados do censo 2006, você depara que no Cerrado tem uma área de pastagem degradada equivalente a 9,5% dessa área de pastagem do Cerrado. Quem conhece Cerrado já começa a ficar um pouco preocupado com essa informação. No Brasil, 9,7% dessas pastagens estariam degradadas. Mas nós não podemos esquecer que o censo é uma informação declaratória. Qual produtor que quer dizer que seus pastos estão degradados? Esses 9,5% pode ser aquela parte que já está abandonada. Mas quando nós olhamos, fazemos uma investigação em termos de taxa de lotação, nós podemos verificar que 82% dessas pastagens têm taxa de lotação igual ou inferior a 0,88 UA por hectares. Falando em taxa de lotação, nós estamos falando em taxas muito baixas, diante do potencial e do conhecimento que nós temos hoje. Então, temos muito que avançar. E essa baixa produtividade dessas pastagens, ela é fácil de a gente verificar nesse slide aqui, que quando a gente compara pastagem e lavoura, de modo geral, o que a gente observa? Só para concentrar no nutriente, o fósforo, pastagem, são áreas lado a lado, fósforo, 1 ppm, 0,9 ppm, lavoura, ao lado, 34 ppm de fósforo, pastagem, em outra condição de solo, 1 ppm, lavoura, 26. Ou seja, nós passamos a utilizar as pastagens como mineradoras de solo. Portanto, são coisas que nós temos que mudar dentro disso aí. Bom, e um fato importante é o seguinte, hoje existe uma demanda crescente por alimentos, madeira, bioenergia, a sociedade está nos cobrando existe uma mudança de hábito, mudança no padrão de consumo, como foi produzido, é transgênico, não é transgênico, recebeu agroquímico, não recebeu agroquímico, e também competições por área, sobretudo com a pressão em algumas regiões da cana-de-açúcar, deslocando algumas atividades dessas regiões. Por outro lado, nós temos uma demanda da mesma sociedade nos cobrando redução de emissão de gases de efeito estufa, redução de desmatamento, preservação da biodiversidade e uso eficiente do solo e água. Como conciliar essas demandas que, num primeiro momento, elas parecem ser antagônicas? E aí, a resposta para isso é aumentar a eficiência dos sistemas de produção e intensificar o uso da terra em áreas agrícolas. E aí, nesse momento,
que nós entramos com o tema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que é uma estratégia que integra atividades agrícola, pecuária, florestas realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão, rotacionado, buscando efeito sinérgico entre os componentes agrossistema, contemplando a adequação ambiental e valorização do homem e a viabilidade econômica. Se não tem viabilidade econômica, começa a ficar complicado. Então, esse é um ponto bastante importante a ser observado e vamos dar alguns exemplos. Quando nós estamos falando em integração lavoura-pecuária, para a Embrapa, essa integração lavoura-pecuária-floresta, ela é composta de 4 modalidades, que é a integração lavoura-pecuária, o sistema agropastoril, que nós vamos comentar mais nessa primeira parte, integração lavoura-floresta, o sistema silvio-agrícola, integração pecuária-floresta, que é o sistema silvopastoril, e o sistema completo, que é o sistema integração lavoura-pecuária-floresta ou sistema agro-silvopastoril. Às vezes, esse nome, integração lavoura-pecuária, ele cria alguma confusão, porque já aconteceu com alguns financiamentos em banco, que o indivíduo estava propondo uma proposta de integração lavoura-pecuária e o pessoal do banco falou, mas não tem árvore. Cadê a árvore? Não, a proposta era de integração lavoura-pecuária. Então, isso é muito importante a gente estar atento para isso. Bom, integração lavoura-pecuária não é uma coisa nova. Esse historiador britânico, Peter, ele diz que o Império Romano, a queda do Império Romano, foi em razão das inovações romanas levadas pelos os vizinhos. E, entre elas, parece que a agricultura da antiga Germânia tornou-se mais produtiva com o uso de esterco para fertilização e integração entre pecuária e plantio de cereais e técnicas para revolver o solo. Nós estamos falando de uma queda do Império Romano como data que aconteceu em 476, ano 476. Portanto, nós estamos falando de coisas muito antigas. E no Cerrado? Quando começou essa brincadeira? Essa brincadeira começou nesse relatório da Embrapa Cerrado, 1976. No ano de 1976, nós implantamos um experimento síntese de 80 hectares na Embrapa Cerrado, em que naquela época, claro que naquela época o foco era a cultura do arroz, então nós já tínhamos um sistema onde que nós trabalhávamos com pastagem contínua, pastagem em rotação com lavoura de arroz e já começando as lavouras de soja dentro do sistema. Portanto, eu não conheço nenhuma outra informação com relação à integração lavoura-pecuária no bioma cerrado antes dessa data, a não ser as nossas experiências como produtores, que a gente já plantava milho consorciado com capim no estabelecimento de pasta, arroz consorciado com braquiária dentro, mas sem essa visão de integração lavoura-pecuária. Ou seja, hoje nós estamos trabalhando em outro contexto com integração lavoura-pecuária.